E aí, meu nome é Hugo Muniz e seja bem-vindo a mais um vídeo da Bookers. No vídeo de hoje, a gente vai abordar o tópico de Scalp ou Swing. Qual desses é melhor para o iniciante? Lembrando que o swing que eu estou falando aqui, eu me refiro a operações de 2 para 1 ou mais, ou seja, de duas vezes o retorno, e não aquele swing trade que você está acostumado a ouvir por aí, que é o swing em trades de semanas, né? Por exemplo, comprei uma ação da Petrobras e eu, né, comprei em um ponto X e vendi num ponto X realizando meu lucro daqui a 2 semanas, né? Aí eu chamo isso de swing trade. Não é desse swing que eu estou falando. São operações de duas vezes o retorno. Então, tanto o scalp quanto o swing que eu estou falando aqui é de operações intraday, tá? De day trade. Essa expressão swing, né, para operações de duas vezes o retorno, ela é utilizada pelo autor Al Brooks, né, que é um cara que eu tenho extrema admiração, tá, e respeito. Para mim, né, na minha humilde opinião, o melhor trader vivo, tá, da atualidade, um monstro do price action. Tenho extremo respeito por ele e como estudei muitos e muitos anos o método dele, né? Estudei muitos anos o método dele. Já vão aí 3, 4 anos estudando o método dele. Eu acabei incorporando essa linguagem de swing. Eu acostumei a chamar trades de 2 para 1 ou mais como swing, né? Então, coloquei aqui swing. Ok? Então, explicado aí, dando esse disclaimer, vamos ao vídeo. Tá? Scalp ou swing? Qual é melhor para o iniciante? Tá? No vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo qual é melhor para o iniciante. Porque sim, um dos dois é melhor para o iniciante. E tem um porquê, tá bom? Matematicamente tem um porquê. E probabilisticamente também. Bom, mas vamos lá. O scalp, qual é a diferença entre os dois primeiro? Vamos lá, scalp ou swing, qual a diferença dos dois? Primeiramente o scalp. Scalp são operações mais rápidas, né? Operações que duram aí 1, 2, 3 barras, que seja. São operações rápidas, elas têm maior probabilidade de acerto, eles têm maior probabilidade de acerto, né? Acertam mais do que erram. E o alvo delas são de 1 para 1, né? 1 de risco para 1 de retorno, no mínimo 1 para 1. Tá. Existem scalps de menos que 1 para 1? Sim, mas eu não vou entrar sobre esse assunto, eu não vou falar sobre esse assunto aqui, porque menos que 1 para 1 eu chamo de micro scalp e eu não aconselho que nenhum iniciante faça isso, tá? Porque isso é de extremo, é um assunto mais avançado. Não acho que iniciantes devam fazer micro scalps, tá? Então não vou explicar isso aqui nesse vídeo. Talvez eu traga um vídeo falando sobre isso no futuro, tá bom? E swing, a diferença entre o scalp aqui. O scalp né, um trade rápido, maior probabilidade, alvo 1 para 1. E o swing é um trade mais lento, tá? Dura aí de 4, 5, 6, 9 barras, 10 barras, enfim. Ele tem menor probabilidade de acerto, tá? E o alvo dele é duas vezes o retorno, duas vezes o risco, perdão. Então, 2 para 1, né? Você tem 2 de retorno a cada um que arrisca, certo? Então, se eu arrisco, então no scalp, né? Se eu arrisco R$1, eu tenho de lucro R$1. E no swing, se eu arrisco R$2, eu tenho R$4 de retorno, certo? Duas vezes o meu risco. Então, eu vou explicar aqui bem rapidinho, um exemplo bem simples e didático para que você consiga entender do que eu estou falando. Vou mostrar aqui no gráfico o exemplo de um scalp e o exemplo de um swing, tá bom? Vamos lá. Temos aqui no gráfico aqui, tá? Um exemplo aqui dado. Esteve aqui no começo do dia aqui, né, uma barra que a gente não sabia até então se era um movimento climático, se era de fato um rompimento, tá? E aí, posteriormente, a gente teve aqui uma excelente barra de sinal continuando o movimento, mostrando que provavelmente teria uma segunda perna. Então, mostrando que provavelmente isso aqui se tratava de um rompimento e que de fato iniciaria uma tendência, ou seja, continuaria essa tendência de baixa vinda anteriormente, ok? Então, essa barra aqui aumenta muito a probabilidade, tá? A probabilidade. Porque basicamente o mercado, quando você faz uma operação, tudo é baseada em risco, retorno e probabilidade, tá? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas enfim, vamos lá. Quando você vê essa barra, ela aumenta bastante a probabilidade de que os vendedores conseguirão, né, fazer aqui uma operação, uma continuidade na tendência de baixa. Baseado nisso, se eu tivesse entrado nessa operação vendido aqui, né, aqui nesse ponto, no fechamento dessa barra, o meu stop correto seria acima dessa barra, o que daria 630 pontos de stop.
e mensurando essa barra, tá? Jogando essa mensuração, daria 630 pontos também de lucro. Por que eu faria 1 para 1? Porque, como eu disse, quando eu vejo essa barra, eu aumento bastante a probabilidade de que os vendedores terão continuidade nessa tendência de baixa. Então, se eu vejo esse ponto de entrada vendido aqui nessa zona como alta probabilidade, eu estou dizendo de um trade que tem maior probabilidade de acerto. Então, eu vou fazer 1 para 1 do meu risco, no mínimo. Ou seja, eu farei um scalp, tá? E aí, no caso, tá? Você colocaria seu stop aqui, 630 pontos, né? Um pouquinho mais ali que deu, 650, enfim, 630. Aqui de alvo e 630, né, de stop, ok? Então, no caso, o trade, né, se você tivesse vendido aqui, você teria esperado aí 1, 2, na terceira barra teria pego, então um trade bem curtinho, né? Deu 3 barras aí até o seu alvo, fez um trade de scalp. Por que você fez um 1 para 1? Baseado naquilo que eu falei. Porque você entendeu através da leitura de gráfico, através da leitura gráfica, através da leitura do price action. Você tinha uma alta probabilidade de acerto nesse trade, ok? Então você fez um scalp. E um swing seria o inverso, tá? Seria um trade menor probabilidade, com duas vezes o risco que você correu. Então temos aqui então a continuidade da queda, né? Nesse dia aqui, a gente teve a continuidade aqui da tendência, tá? Que foi formada aqui uma wedge, né, uma cunha aqui nesse ponto. Vou falar sobre cunha também aqui, tá? A gente teve uma wedge aqui nesse ponto e uma excelente barra de sinal de reversão compradora. Se eu entro comprado aqui, eu deveria, tá? Eu tenho o dever de entrar comprado. Se eu entrar comprado aqui, nesse ponto, nessa barra de sinal, eu tenho o dever de fazer um trade, ou deveria pensar em fazer esse trade para 2 para 1. Por quê? Porque baseado em gráfico, em até mesmo um pouco em lógica, se você vem de uma tendência de baixa, tá? Você comprar numa boa barra de reversão, por mais que seja um bom sinal de reversão num bom contexto, ainda assim você está indo contra o movimento de tendência do mercado. Então é um evento de menor probabilidade, seria um evento de menor probabilidade o mercado subir, tá? E contra o movimento de queda. Então, se eu estou fazendo um trade contra a tendência, que é um trade que tem menor probabilidade de assertividade, eu deveria buscar 2 vezes o retorno para que compense o risco que eu corri, né? Para que compense a probabilidade baixa desse trade, ok? O scalp, lembrando que o scalp tem em média ali operações de 60% de acerto, de 60% de probabilidade, e o swing beira ali aos 40% de probabilidade, tá bom? Não é um número exato, mas é próximo a isso, ok? Enfim, não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui também. Mas basicamente é isso. Aí, se eu entrei aqui comprado nessa boa barra de reversão contra a tendência de baixa, deveria eu fazer um swing. Então, nesse caso, eu vou arriscar aqui os meus 390 pontos. O stop está aqui abaixo, né? Da mínima do dia até então. E o meu alvo deveria ser 790 pontos, que é aqui o 2 para 1. Ou seja, se eu for estopado, eu vou perder 390 pontos. Mas se eu tiver assertividade, eu vou ganhar 790. Assim compensando a menor probabilidade do evento de alta, de reversão ter ocorrido. No caso aqui ocorreu, eu teria saído lucrativo dessa operação. Bom, pós-explicado isso e pós-explicado o que é um scalp, o que é um swing, dando exemplos gráficos, né? Dei exemplos gráficos do que são. Qual seria melhor para o iniciante, o scalp ou o swing? Bom, a resposta é simples. O swing é melhor para o iniciante. Por que as operações de swing são melhor para o iniciante? Por uma questão lógica. Iniciantes não conseguem bater o olho nessa barra, ainda não conseguem, né, bater o olho nessa barra e entender que isso é um evento de maior probabilidade, vender aqui. Ou, por exemplo, não conseguem bater o olho nessa barra e entender que é um evento, por mais que tenha dado certo aqui, é um evento de menor prob, é um evento que tem uma menor probabilidade do que, eventualmente, o preço continuar caindo a favor da tendência. Sendo assim, o iniciante, a gente tem que entender o comportamento de que o iniciante ele não sabe ler tão bem o gráfico ainda. Então, probabilisticamente, ele vai estar muito mais errado na maioria das vezes do que certo. Por isso, o swing é melhor para o iniciante.
porque ele basicamente vai errar muito mais do que acertar. Mas se às vezes que ele acertar, as poucas vezes que ele acertar, né, porque ele vai acertar menos. Então, se ele acertar essa pouca quantidade que ele acertou, ele ganhou 2 vezes do que ele estava arriscando, ele matematicamente ele tem uma segurança para o longo prazo. Porque, por exemplo, suponhamos que o iniciante fez 20 operações, tá, no mês. 20 operações no mês, ou na semana, enfim, 20 operações na semana. E dessas 20 operações na semana, ele acertou somente, sei lá, 10 delas. Acertou metade e errou outra metade. Vamos colocar que ele acertou, sei lá, 8 delas. Só que dessas 8, se ele buscou 2 vezes o que ele perdeu, né, nas operações, então se ele buscou aqui, sei lá, se ele fez uma operação com 200 pontos de stop e buscou 400, a outra com 300 pontos de stop e buscou 600, se ele sempre tiver uma matemática positiva, ele tem um longo prazo mais seguro, porque ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, ele erra mais do que ele acerta, porém às vezes que ele acerta, ele ganha 2 vezes o que ele erra. Então matematicamente isso dá uma segurança maior para ele. Por isso, se você é iniciante, busque somente operações de swing, busque fazer operações de swing. E quando você tiver mais seguro e tiver mais noção gráfica tiver mais uma leitura mais capaz de entender os movimentos e capaz de entender o ciclo que você está, do ciclo de mercado que você está, o que você deve fazer naquele ciclo, qual a abordagem que você vai utilizar no mercado, para o mercado, né, perante o que ele está te mostrando ali na tela. Quando você tiver mais noção disso, aí sim você começa a fazer trades de scalp. Antes disso, eu aconselho que você faça swing, porque matematicamente é mais seguro para você, beleza? Basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que, por favor, você de fato se inscreva no nosso canal e deixe um joinha aí. Compartilha com seus amigos aí que tem dúvida sobre qual tipo de operação melhor para o iniciante. Mostra para eles que swing, matematicamente, tá, é melhor para eles sim, tá, no começo da carreira aí deles como traders, tá? Se você gostou desse mapeamento que eu fiz aqui, né? Nos siga lá no Instagram, por gentileza, vai estar aqui na descrição também. E se você gostou desse mapeamento, é só pedir lá na DM do Instagram, tá? Mandar uma DM para a gente pedir no mapeamento, tá? Que a gente te manda lá para você poder fazer seus estudos aí e poder fazer, enfim, seus estudos e ir melhorando aí as suas habilidades gráficas, tá bom? Basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui, muito obrigado e valeu. Tchau, tchau.